Movimento uniforme. Vamos lá, pessoal. Olhe para este carro que está bem parado na sua frente. Agora eu vou colocá-lo para se movimentar. Isto. Pronto. É só uma paradinha, por favor. Volte. Já sabe o que vai acontecer. E agora vamos descrever o movimento deste carro. Primeiro, vamos criar um pouco de drama. Vamos imaginar que este carro está vazando óleo e que eu tenho bem aqui um relógio que vai acompanhar o movimento deste carro. Agora vamos começar, vocês vão me ver, observar o movimento do carro, dar umas paradinhas só para fazer minha explicação. Eu sou professor, sabe como é. Aí o carro anda, vamos lá, para. Observo que o carro percorreu 10 quilômetros e que o relógio está marcando 1 hora. Conclusão, percorreu 10 quilômetros em 1 hora. Continue, carro. Opa, deixou outra mancha de óleo cair no chão. Percorreu mais 10 quilômetros. O relógio está marcando 2 horas. Significa que neste segundo trecho ele gastou 1 hora para percorrer 10 quilômetros. Eu tenho certeza que você já sabe tudo que eu vou falar. Mas eu vou continuar. Continue, carrinho. Opa, dá outra paradinha ali. E como ele está com defeito, deixou outra manchinha de óleo só para marcar as posições. Percorreu mais 10 quilômetros. O relógio está marcando, você já sabe, 3 horas. Encerrado o assunto. Estamos diante de um movimento em que o automóvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Este tipo de movimento a física denomina de movimento uniforme. Tome nota, movimento uniforme é aquele em que o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Agora, lá vou eu com aquela pergunta. Marival, eu posso fazer alguma representação gráfica deste movimento? Claro que pode. Observe agora isto e vamos repetir o filme, desta vez com um gráfico. Neste gráfico, você está vendo um eixo vertical. Lá na física, o eixo vertical está simbolizando esta estrada. Eu acho que o pessoal que anda fazendo gráficos deve ter algum trauma com desenho, porque em vez de desenhar uma estrada bonitinha como essa, desenha apenas uma linha vertical. Já o eixo horizontal do gráfico está representando as marcações deste relógio aqui. Repetindo, estrada e relógio. Nos livros de movimento, eles chamam isto aqui de eixo das posições, ou eixo dos Y, ou eixo das ordenadas. No eixo horizontal, lá no livro, está escrito eixo das abscissas. Professor Marival, para explicar melhor, chama de relógio. Simples assim. Agora, vamos fazer aquela sincronia. Vamos fazer o carro andar um pouquinho. Pronto. Andou. Ele está agora na posição 10. Aqui no meu eixo vertical, eu tenho um ponto identificando a posição do automóvel. E no eixo horizontal, que é o eixo do relógio, eu tenho o número 1 indicando que ele está se movimentando há 1 hora. E tem um pontinho no gráfico que tem aquela especial capacidade de explicar duas coisas ao mesmo tempo. Este pontinho que você está vendo no gráfico, entre os dois eixos, serve para dizer que quando o relógio marca 1 hora, o automóvel se encontra na posição 10 quilômetros da estrada. Vamos continuar, que eu tenho certeza que você já está me acompanhando. O automóvel anda mais um pouquinho, ele agora para poder eu explicar,
Ele está agora a 20 quilômetros do ponto de partida e para isso precisou caminhar mais 10 quilômetros. Muito bem, o relógio já está marcando 2 horas. E no eixo vertical a posição é 20 quilômetros. Tenho certeza que você já está entendendo. Eu já tenho um segundo ponto do meu gráfico. E, finalmente, já com a explicação bem entendida, vamos fazer o automóvel andar mais um pouco. Andou, isto, deixou uma manchinha de óleo só para marcar. E você sabe que ele está na posição 30 quilômetros. Percorreu mais 10. O relógio está marcando 3 horas. E o gráfico? O gráfico, no eixo vertical, está indicando posição 30. No eixo horizontal, que é o do relógio, eixo das abscissas também nos livros de física, está marcando 3 horas. Temos o terceiro ponto do gráfico. Agora que você viu tudo isto, vamos fazer uma brincadeira. Vamos traçar uma linha um pouquinho mais grossa para chamar a atenção, que vai do encontro dos dois eixos, que é chamado de origem. Esta linha vai passar por todos os pontos do gráfico, aqueles outros 3 pontos. Você obteve uma linha inclinada, não foi? Esta linha inclinada conta uma história. Ela diz que um certo carro viajou durante 3 horas e percorreu 30 quilômetros com um movimento chamado uniforme. De agora em diante, passamos a identificar movimento uniforme por uma linha reta inclinada. Simples assim. Toda vez, tome nota, que você olhar uma reta inclinada, que no eixo vertical tiver a letra S e no eixo horizontal a letra T de tempo, você já não precisa pensar muito. Você chama isto de movimento uniforme. Ok. Joga isso fora. E agora vem aquela pergunta. Marival, como é que eu posso utilizar isto? Você pode utilizar isto para construir uma equação conhecida como equação horária do movimento. Aqui está a equação horária do movimento. S igual a SO mais V vezes T. Muito bem. Aí você diz, sim, e para que serve isto? Isto faz a mesma função do gráfico, conta uma história. Só que para essa história ser contada, é preciso que você identifique quanto vale o V, que é a velocidade, e identifique quanto vale o SO, que é a posição inicial. Bom, posição inicial é exatamente aquela distância da origem do movimento ao ponto de partida. Aqui nós temos uma coincidência. O ponto de partida e a origem do movimento coincidem. Por isso, o SO você substitui por 0. Mas você quer saber um pouco mais, Marival? E o que quer dizer essa história de origem e ponto de partida? Bom, aí eu vou fazer sua imaginação viajar um pouco. Quando você viaja por uma estrada, as estradas organizadas como são as nossas do nosso Brasil, você nota que do lado direito existem os marcadores, quilômetro 20, quilômetro 30. Ah, eu conheço isso, Marival. Pois é. Existe um marcador, que é o início de tudo, chamado quilômetro zero. Este marcador é conhecido como origem. E ponto de partida é o ponto de onde você sai. Ah, Marival, mas o ponto de partida não pode ser um lugar diferente da origem? Claro que pode. No nosso caso, o ponto de partida e a origem estão no mesmo lugar. E a velocidade? Bom, para entender a velocidade, vamos deixar isso aqui aguardando os acontecimentos e lembrar aquela fórmula que permite calcular a velocidade. Você ainda lembra? Aquele triângulo. Isso, ele está aqui. Aqui eu tenho deslocamento, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho velocidade.
Para calcular a velocidade, eu ponho minha mão em cima da velocidade e noto que o deslocamento está em cima do tempo. Significa que para calcular a velocidade, você deverá dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo. Pense comigo, quem é o deslocamento? Só para lembrar, deslocamento, vamos parar aqui um pouquinho, é a distância contada ao longo da trajetória do ponto de partida ao ponto de chegada. Muito bem. No nosso caso, o ponto de partida está aqui no 0, o de chegada é o 30. Então, deslocamento são 30 quilômetros. Vamos voltar? Isso! Agora você vai colocar o número 30 no lugar do deslocamento. E o tempo, lembra? O relógio disse que são 3 horas. Logo, volta para cá. Para calcular a velocidade, você vai escrever essa fórmula. Igual, traço de fração, em cima você coloca 30 quilômetros e embaixo você coloca 3 horas. O resultado é igual a 10 quilômetros por hora. Muito bem, terminou? Ainda não. Você agora vem aqui, cai fora, volta para cá e você escreve a equação horária. S igual a SO mais V vezes T. SO você já sabe, é 0, foi no ponto de partida, e V é a velocidade que vale 10 km por hora. Fica esta equação que identifica o movimento. S igual a 0 mais 10 vezes T.